paz do Senhor, crianças! Estamos aqui para aprendermos mais uma lição da nossa revista que fala sobre os profetas de Deus dos primários, aqui na nossa escola bíblica dominical. E hoje nós vamos para a lição de número 9. Uau! Já aprendemos tanta coisa nesse trimestre, não é? E o título da nossa lição de hoje é Rejeitando os Manjares do Rei. E os personagens da nossa história são muito conhecidos. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre eles. O mais famoso de todos se chama Daniel. E nós vamos aprender um pouquinho sobre a história de Daniel e seus 3 amigos. Você sabe o nome deles? Fala aí pra mim, como eles se chamavam? Mas será que esses nomes eram os nomes verdadeiros deles? Daqui a pouquinho você vai descobrir se você acertou ou se você falou o nome que eles ganharam depois, tá bom? Pra gente começar, é importante a gente lembrar onde é que a nossa história se passou, onde que ela aconteceu. O que acontecia quando um rei invadia outro povo? Lembra? A gente já falou sobre isso. O rei invadia uma cidade, levava as pessoas que moravam ali para trabalharem como escravos lá no seu país. E isso, infelizmente, aconteceu lá em Jerusalém. A cidade de Jerusalém também foi atacada, foi invadida por um rei muito malvado. E aquele rei se chamava Nabucodonosor. Que nome estranho, né? Nome grandão. E esse rei, ele estava invadindo muitos lugares. Ele era rei de um povo muito conhecido naquela época. Ele era rei da Babilônia, lugar onde faziam coisas terríveis. E ele também invadiu Judá e levou como escravos as pessoas que moravam em Jerusalém. E quando ele invadiu Jerusalém, ele deu uma ordem para os seus soldados, para que não matasse todo mundo não, mas para que pegassem os filhos dos reis, os filhos dos nobres, das pessoas mais importantes, jovens bonitos, jovens inteligentes que gostavam de estudar, os melhores jovens, os mais formosos, os mais inteligentes, deveriam ser levados para a Babilônia para ficarem morando, sabe onde? No palácio do rei. Aí você pensa assim, ai tia, mas seria legal, né? Levar assim, ir embora, mas não ser aquele escravo que apanha, que carrega coisa pesada para morar no palácio do rei. Eu queria morar no palácio do rei. Mas será que era uma boa ideia? Será que valia a pena mesmo? Foi isso que aconteceu com Daniel e seus 3 amigos. Enquanto eles moravam lá em Jerusalém, o nome deles era Daniel, que a gente já conhece, Ananias, Misael e Azarias. Será que foram esses 3 que foram lançados lá na fornalha de fogo? Mas o nome deles é Ananias, Misael e Azarias? Isso mesmo. Daniel, junto com seus amigos, quando foram levados lá para o palácio de Nabucodonosor na Babilônia, eles tiveram o seu nome mudado. Agora eles eram Sadraque, Mesaque e Abednego. E Daniel agora se passou a chamar Beltesazar. O rei levou eles para o palácio, sabe para quê? Para transformar eles em babilônios, para que todos eles ficassem iguaizinhos ao povo que morava na Babilônia, para que eles aprendessem sobre a cultura, aprendessem sobre as ciências lá da Babilônia
e pudessem servir o rei lá no palácio deles. E aí, quando eles chegaram lá, junto com vários jovens, vários rapazes que os soldados também levaram lá de Jerusalém, o rei deu uma ordem para que Aspenaz, o chefe de lá do palácio, fizesse uma coisa muito importante. Ele falou assim: olha, pega esses jovens de Jerusalém, esses aí bonitos, formosos, inteligentes, e pode dar para eles o meu vinho e as minhas comidas. Tudo do bom e do melhor que eu comer aqui você pode dar para eles também. E assim o chefe fez, chamou todo mundo e tudo que o rei preparava para ele comer, ele também dava para aqueles jovens. Mas Daniel não quis. Ele chamou o chefe, falou assim: olha, eu não quero essa comida não. Os meus amigos também não vão querer comer a comida e nem vão querer beber esse vinho. Você deixa? A gente pode ficar sem comer essas comidas? A gente pode comer só legumes e beber água? Aí o chefe ficou pensando. Ele ficou preocupado, porque o rei depois ia chamar todo mundo para ver se estariam fortes, se estariam saudáveis, se estariam bonitos. E aí ele ficou, mas o Senhor permitiu que o chefe deixasse. O Senhor tocou no coração e o chefe deixou. Falou: não, tudo bem, a gente vai fazer um teste, mas tenham cuidado, porque se acontecer alguma coisa com vocês, se vocês ficarem magrinhos, fraquinhos, o rei vai mandar cortar a minha cabeça. E aí eles fizeram tudo isso, aceitaram. E sabe o que aconteceu? Quando passaram 10 dias que eles fizeram esse combinado, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou seja, Ananias, Misael e Azarias, estavam mais fortes e mais bonitos que todos os outros rapazes que estavam comendo a comida do rei e bebendo o vinho do rei. Sabe por quê? Porque eles queriam manter o coração deles puro. Como assim, tia? Comer a comida do rei no palácio, um monte de coisa legal. Por que isso vai deixar o nosso coração impuro? Porque todas aquelas comidas que eram servidas lá no banquete do rei, todas as bebidas, elas eram oferecidas para os deuses falsos da Babilônia. Então Daniel e os seus amigos entenderam que se eles comessem aquela comida que tinha sido consagrada aos deuses, eles iriam contaminar o seu coração, porque eles sabiam que Deus não iria se agradar disso. Então eles escolheram não contaminar, não sujar o coração, e Deus honrou a vida deles. Quando chegou no final dos 10 dias, eles estavam fortes, bonitos. O chefe ficou feliz, ficou satisfeito com o que ele tinha visto e deixou eles ficarem lá no palácio, comendo somente legumes e bebendo água, comendo frutas, com uma alimentação saudável. Não é essa a alimentação saudável que a gente aprende? Então, foi isso que aconteceu com eles. E depois de 3 anos, que foi o tempo que o rei deu para que eles se alimentassem, estudassem, aprendessem a falar a língua da Babilônia. Tudo que eles precisavam aprender, eles aprenderam. E aí, quando passaram os 3 anos, o rei chamou todo mundo. Ele falou: ó, vem cá, como é que estão aqueles rapazes que a gente pegou em Jerusalém lá 3 anos atrás? Deixa eu ver quem são os mais inteligentes, quem são os mais bonitos. E aí o chefe foi lá e levou Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o rei, diante de todos aqueles rapazes, escolheu eles 4 para serem as pessoas mais importantes ali do reino, para receberem os melhores cargos. E Daniel, muito mais do que os seus amigos, além de tudo que ele aprendeu, além de toda a sabedoria que ele tinha um dom especial. E o dom especial dele era de revelar visões e sonhos. O Senhor contava os seus segredos para Daniel. E ele foi
uma pessoa muito importante no reino de Nabucodonosor. Amém? Mas para que isso acontecesse, foi preciso que Daniel e os seus amigos mantivessem o coração deles puro, sem se contaminar com as coisas que não agradavam a Deus. E aí eu pergunto para você, será que o nosso coração está puro? Às vezes a gente pergunta, né? Ai, será que o meu coração está limpinho? Ou será que o seu coração está limpinho? A gente pensa, não, meu coração está limpinho, não tem nada demais com ele, não. Mas aí, se a gente for parar para pensar, meu coração está limpinho, mas às vezes eu fui e contei uma mentira. Depois, eu deixei pra lá. Contei uma mentira, deixei pra lá. Aí, de repente, eu fui desobediente com a mamãe. O coração já não tá mais tão limpinho, né? Disse pra mamãe que não tinha dever de casa, mas tinha um monte de dever. Só pra não ter que fazer a tarefa. Depois, meu pai falou alguma coisa e eu falei com ele de forma grossa. Não falei com meu pai do jeito que eu deveria ter falado. Depois, meu irmão fez alguma coisa e eu fui lá e bati no meu irmão. E fui deixando pra lá. Fiz um monte de coisa errada. Às vezes é pequenininho, não é? Mas são essas coisas pequenininhas que vão sujando o nosso coração. Devagarinho, devagarinho, devagarinho. E quando a gente vê aquele coração que tava limpinho, ó, tá todo sujo. E o que a gente precisa fazer, mesmo com coisas pequenininhas? A gente precisa pedir para o Papai do Céu nos ajudar a manter o nosso coração limpo, nos ajudar a fazer as coisas que agradem a Ele e pedir perdão sempre que nós fizermos alguma coisa pequenininha, 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 que não é legal. Nós precisamos pedir perdão ao Senhor Jesus para que Ele limpe todas essas manchinhas e o nosso coração fique sempre puro, fique sempre limpo. Um coração puro não é aquele que nunca teve uma sujeirinha. Não. O coração puro é aquele que às vezes vem uma sujeirinha, mas a gente não deixa ela ficar ali. Não deixa ela ir crescendo, 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 não. Quando vem uma sujeirinha, a gente vai, ó, pede pro Papai do Céu limpar, pede para Ele nos perdoar e o nosso coração ficar sempre puro. Foi isso que Daniel e os seus amigos buscaram fazer. Eles quiseram manter o coração deles puro no meio de um lugar onde todas as pessoas faziam coisas erradas, no meio de um lugar onde todas as pessoas adoravam a outros deuses e no meio do palácio de um rei que estava ali festejando, fazendo banquetes para os seus deuses e seus ídolos falsos. E eles não se contaminaram, mesmo eles podendo ficar encantados com aquele palácio tão bonito, não é? Mas não, eles preferiram se encantar com a palavra de Deus, preferiram ficar encantados, maravilhados com as coisas que Deus poderia fazer. E Deus fez sim coisas maravilhosas no meio deles. Deus fez coisas lindas, muito mais lindas do que qualquer palácio que eles poderiam viver. Amém? Nas próximas lições você não pode perder, porque nós vamos continuar falando sobre Daniel e sobre coisas interessantíssimas que Deus fez na vida dele ali na Babilônia, tá bom? E para a gente não esquecer o nosso versículo do Para Memorizar de hoje, está no livro de Daniel, no capítulo 1, no versículo 8, que diz assim: Daniel resolveu que não iria comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Vamos falar mais uma vez? Daniel resolveu que não iria comer a bebida e beber o vinho que o rei dava. Daniel 1, 8. Amém. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.